Baseado no romance homônimo de Victor Hugo, lançado em 1862 e dirigido por Tom Hooper em 2012, este filme é um espetáculo visual e musical, mas ele nos mostra também, com certo romantismo, um viés social do momento importante da história. Estou me referindo a Os Miseráveis. Victor Hugo nasceu em 1802, 2 anos antes de Napoleão ser proclamado imperador da França, e seu pai foi general do exército de Napoleão. O filme se passa entre a Batalha de Waterloo e o motim de 1832. Mas para que possamos entender melhor, vamos recuar ao século anterior, ao século XVIII, quando a França vivia sob uma monarquia absolutista, ou seja, o rei tinha poderes absolutos. O panorama era o seguinte: intensificava-se o movimento da elite intelectual que defendia o uso da razão e era contra o poder absoluto do Estado e da Igreja. Essa corrente se chamava Iluminismo. Além disso, não havia liberdade religiosa nem de imprensa, os burgueses não tinham participação política, o rei gastava absurdamente, cobravam-se altos impostos e o povo vivia numa situação de miséria. Dessa forma, foi crescendo um descontentamento com relação à situação política, econômica e social em que a França vivia. Em 1789, inicia-se a Revolução Francesa, na luta pela derrubada de uma monarquia absolutista e em prol de uma monarquia constitucional. É derrubada a Bastilha, é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e Luís XVI e sua família são obrigados a abandonar o Palácio de Versalhes e a voltar para Paris. É então que é derrubada a antiga ordem na qual se privilegiava a aristocracia e o terceiro estado, o povo, começa a se fortalecer. Em 1791 é criada a primeira Constituição da França. Passa-se de uma sociedade feudal e aristocrata para uma sociedade burguesa e capitalista. A monarquia absolutista é derrubada e implanta-se uma monarquia constitucional na qual se pressupõe que o rei perca seus poderes absolutos. Em 1792 é abolida a monarquia e em 1804 Napoleão é proclamado imperador da França. Em 1814, cai o Império Francês em decorrência do exílio de Napoleão na ilha de Elba. Napoleão foge da ilha de Elba, retoma o poder, mas em junho de 1815 ele é derrubado na Batalha do Waterloo. É nesse período, na retomada da soberania monárquica regida pelo irmão de Luís XVI, Luís XVII, da dinastia de Bourbon, ou seja, em 1815, que o filme começa. Na primeira cena, nós vemos os remadores das galés, fornecidos pela colônia de Toulon para o trabalho forçado, onde aparece Valjean como protagonista.
Victor Hugo tinha 22 anos, em 1824, quando ele começa a pesquisar sobre essa colônia, e daí ele retira informações que o levam a criar o personagem Valjean. Após receber liberdade condicional, Valjean tem uma nova chance de recomeçar sua vida. E o filme pula para 1823, em Montreux, onde Valjean é prefeito. Percebe-se nas ruas do subúrbio a decadente miséria em que o povo vive. Nessa época, há uma superpopulação de trabalhadores e mendigos nos bairros centrais de Paris e fortes focos de epidemia, como a cólera, da qual morreram mais de 30 mil pessoas. Depois de alguns acontecimentos na vida de Valjean, entre eles a esquiva do policial Javert, pulamos para 1832, em Paris. Na primeira cena nós temos o menino Gavroche, que canta uma música de revolta. Nela, ele cita que que mataram um rei, mas que agora tem outro, como se ele quisesse dizer que apesar da mudança da monarquia absolutista para a monarquia constitucional ou parlamentar, as coisas não haviam melhorado muito para o povo. Os estudantes republicanos se mobilizam para mudar a situação. E a gente percebe que nos seus hinos eles citam Lamarck. Jean Lamarck foi um general do exército de Napoleão e depois ele se torna membro do parlamento francês. Lamarck era contra o regime vigente durante o reinado do então rei Luís Filipe I, agora da Casa de Orleans, e sob uma monarquia constitucional. Este reinado de Luís Filipe I se inicia em 1830 e vai até 1848, quando se inicia a Segunda República Francesa. Lamarck defendia os interesses populares e por isso ele era uma figura muito popular entre os revolucionários. Jean Lamarck morre repentinamente por causa de um mal-estar no início de junho de 1832. E durante o seu enterro, os revolucionários parecem fortalecer suas ideologias. Então, os estudantes republicanos organizam uma rebelião em 5 e 6 de junho de 1832. Os estudantes são vencidos, mas a sua luta continua. E nas revoluções de 1848, Luís Filipe I abdica e se inicia a Segunda República Francesa. Este filme é um resgate fantástico da história. É um delírio para os olhos e para os ouvidos. Assista ao filme e se conecte à história.